Eu passo a palavra para o nosso amigo Breno. Ele vai fazer para a gente um estudo essa noite sobre a LGPD e a área de infância e juventude. Né? A gente tem ouvido falar muito da LGPD, mas muitos devem pensar o que é isso, né? Ele vai explicar um pouco para a gente o que é e qual que é a importância da gente saber sobre ela, sobre essa lei, e quais influências ela tem na nossa área, né? Na IJ. Então, Breno, do 14º CRE de Montes Claros, vai fazer esse trabalho para a gente, estudou, preparou esse material para compartilhar conosco. Breno, a nossa gratidão, a palavra é sua, se precisar, a gente está aqui. E obrigado, viu? Boa noite a todos. Como o Igor adiantou, meu nome é Breno, sou do 14º CRE. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar. A gente espera estar conduzindo um bom trabalho. E antes de mais nada, só para não parecer que a gente é um ninguém, assim, falando sobre o assunto, eu sou graduado em Ciência da Computação, técnico em Informática, tenho uma empresa dessa consultoria de TI. E a minha esposa, que me ajudou com um pouco o material, ela é formada em Direito e, com pós-graduação, acabou de terminar a pós em LGPD, em Lei Geral de Proteção dos Dados. Então, a gente preparou um material baseado em algumas referências, né, que a lei nos traz e de um pouco material que nós temos ainda, porque a lei é muito nova, né, entrou em vigor em outubro do ano passado, em agosto do ano passado, desculpe, e a gente ainda está estudando e tentando entender como fazer a adequação até mesmo no ambiente empresarial. Se tiverem qualquer dúvida ao longo da apresentação, vocês podem estar falando. A gente tentou trazer de uma forma divertida, mas ao mesmo tempo instrutiva, né, o que a gente vai falar, e a gente vai fazer esse bate-papo. Lei Geral de Proteção de Dados e a IJ. O que é que essas duas coisas têm a ver? E aí a gente vai lembrar daquela passagem do Evangelho. Não me recordo agora se é de Lucas ou de Mateus, em que pergunta ao Cristo se era lícito ou não era lícito pagar o imposto a Roma. E ele pergunta de quem é o rosto, me deu uma dracma, e pergunta de quem é o rosto que está estampado naquela dracma. E eles respondem, de César. Então, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. E Kardec vai colocar no Evangelho segundo o Espiritismo que nós, enquanto espíritas, devemos buscar seguir as leis do mundo. Nós devemos, sempre que surgir que as nossas autoridades legais coloquem algum tipo de lei, algum tipo de legislação, a gente tem que procurar seguir e se adequar a essas novas realidades legais. E uma dessas novas realidades que a gente teve no Brasil recentemente é a Lei Geral de Proteção dos Dados. Caminhando um pouco, vou aproveitar um pouco da língua, que o português é uma das poucas que dá para fazer a piadinha. Vocês têm dados? E aí tá os dados e os dados propriamente dito. E aí a gente traz duas referências que são muito interessantes. Essas referências, o 1 e o 2, vão estar no final do slide, viu? Galera, eu vou disponibilizar depois, quem quiser dar uma lida no material, é interessante. Os dados são fatos que podem ser gravados e possuem um significado implícito. Por exemplo, considere nomes, números telefônicos e endereços de pessoas que você conhece. Então, um dado é tudo aquilo que pode ser gravado, tudo aquilo que tem registro. E o segundo autor vai nos dizer o seguinte: em sentido informacional, um dado é um registro do atributo de um ente, objeto ou fenômeno, onde registro indica o ato de registrar, ou seja, é a gravação ou impressão de caracteres ou símbolos que tem um significado em algum documento ou suporte físico. A palavra dado vem do latim dato, que usado como substantivo significa presente, no sentido de algo que foi oferecido ou dado. O que essas duas definições vão nos trazer? Dado é algo que eu consigo ver, que eu consigo emitir, que foi gravado. Não necessariamente todo dado tem que ser numérico, tem que ser um nome. Uma letra é um dado, uma cor é um dado, uma pedra pode ser um dado. Tudo isso, tudo que for concreto, tudo que se puder extrair informações, pode ser considerado um dado.
E aí a gente vai para o segundo ponto, que é a informação. As informações são os dados devidamente tratados e analisados, produzindo conhecimento relevante, ao contrário dos elementos brutos do tópico anterior. Elas têm significados práticos e podem ser utilizados para reforçar o processo de tomada de decisão. Então, nós temos os dados, que são elementos brutos. A gente pode pensar nos dados, para quem gosta de cozinhar, é a farinha, e as informações é o que a gente faz com a farinha, que seria o bolo ou o biscoito, dependendo de cada receita. E é exatamente com essa ideia, porque a farinha pode ser aplicada em várias receitas. Então, a mesma farinha de trigo eu uso para fazer bolo, uso para fazer biscoito, uso para fazer torta, e o dado é a mesma coisa. O que é que eu posso fazer com o dado? O que eu quiser. E esse é o grande ponto. Por que a lei vai falar sobre proteção dos dados? Porque ela não quer proteger a informação, porque não tem como a gente impedir a informação. Informação é a análise daquele dado. Então, uma vez que o dado está disponível, a informação retirada pode ser inúmeras. Olhando para o Igor, tá? Por exemplo, que informação tira olhando para o Igor? Cavanhaque, bigode, usa óculos, possivelmente tem problema de vista, porque está usando óculos. Isso é informação. Qual que é o dado que eu tenho? O dado é o uso do óculos. Significa que todo mundo que usa óculos tem problema de vista? Não necessariamente. Mas a partir de um dado, eu, Breno, enquanto ser humano, consigo traduzir e tirar alguma informação disso. O ser humano, tem um autor que a gente estuda na ciência da computação, que vai falar que computar é uma ciência natural, não uma ciência exata. Porque Deus que o ser humano é ser humano, a gente está computando coisas. Então, se a gente vai ver a história, os egípcios já contavam, já sabiam, já mediam, né? Quando tinha cheia e quando tinha seca. Então, eles esperavam a cheia do Rio Nilo acontecer, depois que o Rio Nilo baixava, eles iam lá, plantavam, colhiam antes da próxima cheia. Como é que eles chegaram nessa informação? Eles tiveram que computar essas coisas. Então, o termo computar é usado para isso, o ser humano sempre fez isso. A questão é que a computação veio trazer novas formas de fazer isso de maneiras mais interessantes e com maior potência. Mas, pulando essa parte propriamente dita técnica, senão eu vou ficar falando computês aqui, se não achar chato, eu vou trazer uma brincadeirinha para vocês. O que vocês estão vendo? Assim, o que vocês estão olhando aí? E nós temos o conjunto. O caça-palavras, sem essas marcações, as marcações que a gente fez, é o que a gente pode dizer de dado. E aí, cada um de vocês foi olhando uma palavra, foi descobrindo ao longo. E quanto mais tempo foi se detendo sobre o caça-palavras, foi achando mais coisas. É mais ou menos assim que funciona com o tratamento de dados. Quando chega um dado para a gente, que é da área de TI, a gente não sabe o que vai encontrar. Então, o dado está lá. Aí, à medida que a gente vai usando técnicas, aí vamos ter vários tipos de técnicas, a gente vai desvendando novas coisas. E aí eu vou fazer uma segunda provocação. O que essas palavras significam para vocês? Porque se eu envio isso para um judeu, ele vai falar Catorá. Olha para você ver a diferença. Então, o tipo de informação que eu extraio dos dados também tem a ver com o tipo de cultura que eu estou inserido. Eu, enquanto cristão, espírita, eu vou olhar os livros do Antigo Testamento. Se eu mostro isso para os meus evangelizandos, eles vão nem saber o que é. Eles sabem quem é Moisés, sabem alguma coisa, mas eu acredito que os evangelizantes da juventude não sabem o que é Êxodo, Gênesis. Pode até fazer essa coisinha com eles. Boa ideia. Numa próxima aula. Eles não têm essa noção, principalmente pessoas nascidas espíritas. Eu, como vim de criação católica, eu sei que são os livros do Antigo Testamento. Mas se eu mostro para um judeu, vai falar Catorá. Se eu mostro para uma pessoa do Oriente, que não tem um conhecimento religioso, alguém da China, do interior da China, por exemplo, não tem muito acesso a escritos cristãos, ele vai talvez só ver só as palavras, não vai conseguir discernir o que significa. Então, se teve os dados, conseguiu se decodificar, mas não gerou informação válida.
não gerou informação válida. E é mais ou menos isso que a gente tem que ter quando estiver falando sobre dados e informação. Então, isso aqui tudo é só para fazer uma leve introdução de que a importância da gente cuidar de dados, porque a gente está falando de uma situação bem simples, como caça-palavras. E agora, pensa o tipo de informação que a gente pode tirar se a gente tiver nome, telefone, e-mail, CPF. E aí a gente vai caminhar mais um pouco e a gente vai trazer um pouco do contexto da LGPD. Assim, traduzindo, refazendo um pouco o caminho, lá em 2000, no caso do Brasil, né? Lá por volta dos anos 2000, começou a entrar nas casas do brasileiro uma coisinha chamada internet. Era uma rede mundial que ligava uma coisa que até então a gente não tinha muita noção do que era, chamada computador. E à medida que os anos vão passando, 2001, 2002, essa coisa que a gente não sabia, chamada computador, vai se tornando mais importante. E a gente vai aprendendo coisas sobre como utilizar e vai descobrindo como conhecer novas culturas, novas coisas. E lá para 2005, mais ou menos, no Brasil, surgem as primeiras redes sociais. Por que eu estou falando no Brasil? Porque nos Estados Unidos, por exemplo, nos anos 2000 já se usava a rede social. A rede social era o MySpace. Foi muito popular. Já se usava o IRQ. Então, tiver alguém aqui mais velho, talvez lembre do IRQ, que era um mensageiro, e coisas do gênero que se usavam. Eu não cheguei a usar IRQ, eu sou da época do MSN, que nem existe mais, diga de passagem. Hoje nem existe mais MSN. Então, sou da época que a gente conversava com os outros via MSN. E tudo isso vai gerando novas informações. E a gente trouxe uma figurinha, porque essas redes sociais vão se tornando cada vez mais vivas dentro da nossa cultura, principalmente depois do ano de 2008, quando surge o primeiro smartphone. A gente usa smartphone há tanto tempo, parece que é uma coisa que sempre esteve aí, mas o primeiro smartphone é de 2008. Mais novo que eu, por exemplo. Eu tenho 26 anos. E com essa era do smartphone, a gente passou a fazer cada vez coisas mais perigosas. Por isso que é o crocodilo tirando selfie. Tem no mundo, em 2018, morreu mais gente tirando selfie que de ataque de tubarão. Para vocês terem noção. Só que o tubarão é um animal que mata. Selfie não era uma coisa para matar. Por isso que é um absurdo. Se morreu, tem notícia do mundo, morreu 18 pessoas tirando selfie, enquanto no mundo só morreram 7 pessoas por ataque de tubarão. Olha para você ver a discrepância da situação. Então, cada vez mais a gente se arrisca, porque cada vez mais a gente quer se mostrar. E nessa ânsia de se mostrar, o mercado viu que era muito importante, que gerava dinheiro, toda essa demonstração nossa de tão bom grado sobre os nossos hábitos, sobre as nossas rotinas. E a partir disso surge uma nova linha de marketing chamada marketing digital. Marketing digital envolve muito mais coisas. Só para fazer um resumo, se tiver alguém daqui da área de marketing, não me bate, por favor. Surge essa nova linha chamada marketing digital que tem por interesse fazer com que as pessoas fiquem mais tempo nas redes sociais para, a partir disso, ter mais informações e poder oferecer produtos personalizados. Porque uma vez agora que eu tenho, graças às redes sociais, ao uso da internet, eu tenho acesso ao tipo de roupa que a pessoa gosta, ao tipo de música que a pessoa gosta, ao tipo de religião que ela frequenta, quais são os tipos de pessoas com quem ela gosta de conversar, qual o tipo de conteúdo que ela quer ouvir, eu tenho um conjunto de informações para oferecer produtos e serviços personalizados. Então, a gente cria também um mercado de nicho. Quem nunca ouviu falar, principalmente nessa área de empreendedorismo, você tem que atacar o seu nicho de mercado. Isso tudo é gerado. Gera o quê? Dinheiro. E gerando dinheiro faz com que essas empresas que estão tendo lucro investam cada vez mais para que a gente fique mais tempo no celular. E aí a gente tem que ter noção de algo, como a gente falou de dados, falou de informação. O exemplo que eu dei no início do Igor com usando óculos é uma coisa muito, muito séria, gente. Em 2000,
E em 2011, eu tive um professor que estava morando nos Estados Unidos. Em determinado momento, começou a chegar para ele uma propaganda de fraldas. Aí, ele ficou sem entender. Chegou a primeira propaganda. 2 semanas depois, a esposa dele descobre que está grávida. Ele foi até o supermercado, o lugar onde que fez a propaganda, perguntando para ele como é que eles sabiam que a esposa dele estava grávida antes mesmo dela. Aí não, que a gente reparou que sua esposa compra determinadas coisas. E pessoas que mudam esse fator e começam a comprar isso, normalmente significa que são grávidas. Então foi só fazer associação. Simples assim. O supermercado, usando os dados da compra da esposa dele, percebeu que houve uma mudança no hábito de compra e as pessoas que têm esse mesmo tipo de compra são pessoas que são grávidas. E assim, o supermercado descobriu, antes do casal, que o casal estava grávido. Olha que interessante. Aí, isso é um ponto legal, mas aí a gente vai para um ponto não tão legal, que gerou a expulsão de 4 alunos de Stanford em 2014. 4 alunos de ciência da computação de Stanford, fazendo uma matéria chamada Psicologia Computacional. Muita gente que trabalha no Google e Facebook hoje faz essa matéria, são egressos dessa matéria, rodaram um algoritmo em cima dos dados do Facebook, que são dados livres, assim, a partir da API deles, e descobriram com 98% de certeza se aquele perfil era uma pessoa homossexual ou heterossexual. E publicaram os resultados. Só que eles não tinham autorização para fazer isso. Eles fizeram isso numa matéria de disciplina e aplicaram aos colegas da disciplina. E aí que está o problema. Muita gente que era homossexual não queria que os outros soubessem dessa situação. E não tinha nada falando no Facebook. Foi simplesmente pelas postagens, pelo tipo de curtir, o conteúdo que gosta. E antes da gente endemonizar esses jovens que tiveram essa ideia, a gente vai dar a mão para a Matólia e falar. Quem nunca, enquanto evangelizador, enquanto pessoa que trabalha com jovens principalmente, quem nunca percebeu que já tinha um casal acontecendo dentro da nossa turminha de juventude? Você percebe que tem dois adolescentes muito próximos, fazendo piadas um com o outro. Ou quem nunca percebeu que um adolescente era homossexual e que tinha vergonha. Infelizmente, são coisas que o ser humano já faz inconscientemente. Eticamente falando, por mais que eu tenha percebido, ou por mais que eu já tenha visto, a gente nunca comentou, porque a gente tem a noção que isso não é da nossa conta. Mas nem todo mundo tem essa noção. E principalmente quando se trata de situações que podem denegrir, que podem ferir a pessoa que está envolvida. Mas por que você está falando tudo isso? Por que eu, enquanto infância e juventude, temos que preocupar com isso? Nós não estamos querendo ter lucro a partir disso. Não, a gente não pode, a gente realmente, a maior parte de nós acredita que não está querendo ter lucro na área da infância e juventude. Mas esse tipo de situação levantou uma discussão muito importante. Porque o que acontece com isso? A gente começa a ter pessoas que fingem ser felizes e, na verdade, estão tristes. Isso é importante porque a pessoa pode querer que todo mundo pense que ela esteja feliz. E ela tem esse direito. E aí a gente entra no ponto sobre por que a LGPD é importante para a área de infância e juventude. Nós poderíamos não querer estar tendo lucro, mas muitas vezes a gente, no afã de ajudar, a gente pode estar infringindo hoje uma lei. Então, eu percebi que uma criança, um adolescente está tendo um namoro baseado em alguma coisa que eu percebi, alguma coisa que eu vi, e eu vou e conto para os pais dela. Por quê? Baseado em quê? É porque eu acho que está atrapalhando. Bom, mas quem te deu essa autorização? Você tem um documento do pai autorizando que se vê algo, se você perceber algo que foge à linha, você tem que avisar ele? Breno, mas e o bom senso? Bom, legalmente falando, não sei se tem algum advogado aqui, legalmente falando,
a gente tem que seguir o que está na lei. E nem sempre o que é justo é legal. E nem sempre a lei preconiza o que é justo. Um exemplo mais claro sobre diferença. E aí não vai adentrar muito na questão filosófica sobre justiça e legalidade, que são temas de um semestre de uma faculdade de Direito, mas para vocês terem noção, recentemente uma pessoa que foi aqui em Minas, ela fez um gato na água dela, ficou 100 dias preso. Pela lei, está correto. Foi justo. Aí a gente entra num outro ponto. O juiz aplicou a lei. Se foi justo ou não, aí entra numa outra discussão e num outro debate. E por que a gente está falando sobre esse tanto de coisa, né? Porque a Lei Geral de Proteção dos Dados, ao contrário do que muitos pensam, não é só sobre os dados digitais, gente. E esse é o grande ponto. A lei vai abranger todos os dados que nós temos dentro do nosso movimento espírita. Se eu passo uma ficha de inscrição para um jovem fazer meu encontro de juventude de carnaval, lá vai ter o nome dele, o telefone dele e o nome do responsável dele. Isso é dado pessoal. O Breno não está no computador, mas é dado. E aí a gente vai ter alguns questionamentos que a gente vai trabalhar agora para frente. Gente, está claro até aqui, essa parte de informação, dado, tem alguma dúvida? Se vocês tiverem, vocês podem ir falando. E aí a gente entra nesse tipo de dados que é dado não é só digital, uma ata, uma foto. E aí a gente pode entrar, né? Esse dia a gente estava no Sou Jovem Espírita, não lembro se o Igor estava, que é a questão do direito de imagem, que é um outro tipo de direito. Mas o pessoal gosta de tirar foto, na minha casa também tem um monte. O pessoal tira foto das crianças e coloca no final do ano, mural de evangelização infantil. É bonito, é legal, eu acho super interessante, mas dá vontade de perguntar de vez em quando para a coordenadora: você tem autorização para postar essas fotos aqui na Casa Espírita? Porque se não tem, e se alguém reclamar, a Casa Espírita é multada. Ela pode sofrer imputação. Breno, isso não vai acontecer. As pessoas não acreditavam que uma pessoa que trabalhasse na Casa Espírita pudesse processar a Casa Espírita por trabalho. Até que começou a acontecer de familiares entrarem contra as casas espíritas, porque a pessoa limpava a casa, limpava o banheiro da casa, aplicava passe. E era um trabalho, porque tinha frequência, tinha cobrança, tinha um chefe imediato, tinha que cumprir o horário, e conseguiram provar o vínculo empregatício. A partir disso, todas as vezes que eu, pelo menos na minha casa espírita, todas as vezes que inicio o ano, eu tenho que assinar um termo de trabalho voluntário, para mostrar que eu trabalho voluntariamente na minha casa espírita, para se caso alguma coisa acontecer, a pessoa não, a casa espírita não sofrer nenhum tipo de imputação referente ao trabalho que eu estava exercendo lá. O ex-presidente da minha casa espírita foi trocar a telha, caiu, quebrou o fêmur. Acontece, assim. Hoje ele está bem, está super bem, não teve nada mais grave. Mas ele ficou sem trabalhar, ele era autônomo. E, assim, no caso de uma família menos afortunada, poderia ter entrado com um processo. Porque, no caso, ele estava sem o seu requerimento de trabalho voluntário assinado. Olha para você ver a gravidade da situação. Ele fez um acidente de trabalho. E a gente pode citar aqui inúmeras coisas que já aconteceram com casas espíritas por falta de observância de algumas leis. Então, o mural de fotos é bonitinho? É bonitinho, mas a gente tem que ter a autorização para publicar essas fotos. E aí a gente vai caminhar mais um pouco. A lei geral vai regular o quê? Primeiro, como eu armazeno esses dados? Quem tem acesso a esses dados? Como eu coleto esses dados? E a principal delas é qual a finalidade desse dado. Então, o primeiro ponto é o armazenamento de dados. Se eu tenho as fichas de inscrições minhas, por exemplo, dos encontros de carnaval, onde é que eu estou colocando essas fichas? Você já parou para pensar isso? A secretária do meu encontro, do encontro aqui da minha regional,
faz 10 anos que ela é secretária. Assim, entra a administração, ela faz um ótimo serviço, a gente deixa ela lá. Ela gosta, ninguém quer pegar o serviço, então não tem por que mudar. Ela tem um bolo de fichas na casa dela lá, nas fichas de inscrição em REG. É o nosso encontro regional. Olha o perigo. Esse tanto de dado deveria estar na casa dela? O que vocês acham, assim, pelo que a gente já discutiu? Não, né? Estou vendo as carinhas aí negando. E aí a gente entra no segundo ponto, porque de acordo com o armazenamento a gente vai falar. Quem vai ter acesso aos dados? Ah, Breno, minha AME, meu CRE tem uma salinha dentro de um local. A União Espírita Mineira tem um armário, eu coloco todas as minhas fichas no encontro no armário da União Espírita Mineira. Ok, esse armário tem chave? Essa sala é trancada? Tem controle de acesso? Quem tem acesso a qualquer pessoa que chega pode pegar, abrir e olhar os dados que tem lá. Na minha casa espírita é feito, por exemplo, as fichas de cadastro da evangelização infantil e de jovens. E lá você coloca nome do pai, nome da mãe, os dados. Tudo isso fica salvo no armário dentro da nossa secretaria, que é uma sala aberta. Todo mundo tem acesso à secretaria. Ah, Breno, a minha sala da secretaria é fechada. Então, que bom, é fechada. Sem problema. Mas quem são as pessoas que têm acesso a ela? É feito algum tipo de controle de entrada? Ou é fechada assim? A gente abre quando abre o centro espírita e fecha quando fecha o centro espírita. Para evitar o roubo do material físico, não essa proteção das informações que estão lá. E aí a gente vai para o terceiro ponto, que é a coleta dos dados. Como eu estou fazendo a coleta desses dados? E aí a gente vai para um questionamento muito interessante. Porque lembra que a gente estava fazendo análise que tem algumas informações, alguns dados que estão lá, e que a gente faz inferência sobre eles depois? No último encontro, uma inferência que a gente fez é cerca de 30% dos jovens do último encontro presencial nosso em 2019 fazia uso de algum tipo de medicamento controlado. Tarja preta, anti-ansiolítico. 30% do nosso universo de jovens usavam algum tipo de anti-ansiolítico. E isso é até uma coisa que eu falei nas reuniões com os presidentes de casa, porque tem que prestar atenção nessa situação da ansiedade de jovens. Mas como que eu coletei esses dados? Esses dados foram coletados a partir de atendimentos fraternos que foram feitos durante o nosso encontro. Não existe registro formal, mas como eu participei de todos, eu tinha a noção disso. Não é a maneira certa de coletar esse tipo de dados. Então, pela nova lei, eu não podia nem ter usado essa informação na nossa reunião, quando eu estava falando com os presidentes. Porque os jovens não sabiam que esse dado ia ser usado para algum tipo de pesquisa. Parece chato, mas pensa. 30% dos jovens estão usando. Vai que algum pai quer deixa de... Deixa eu expressar melhor. Vai que algum pai, descobrindo sobre essa informação, fala que o filho dele não vai mais no encontro de jovens, porque lá só tem doido. A gente ainda vive num mundo preconceituoso, a gente tem que lembrar disso. Olha o dano que isso causa. É porque muitas vezes nós somos acostumados com uma certa informalidade de situações, o que não é errado. Principalmente nós que ainda não éramos completamente dessa era digital. Mas hoje, todos esses dados, quando são vazados, quando tem algum tipo de situação, geram males muito grandes. E aí a gente vai para o último tópico, que é a finalidade dos dados. Para que eu estou coletando dados, né? Assim, hoje um grande questionamento que a lei traz, principalmente para nós que trabalhamos com informação, a gente tinha a mentalidade até pouco tempo, e ainda tem em alguns lugares, que vamos coletar o máximo de dados possível, porque aí depois eu faço as pesquisas, as inferências que eu necessito. Eu faço parte do grupo de trabalho da pesquisa, a gente tentou meio que fugir disso. Vamos tentar pegar as informações que realmente são necessárias. Mas antes tinha essa ideia, vamos
Vamos só trazer dado, e depois a gente pesquisa. O que intuito? Então, para que a gente quer esse dado? Nós, enquanto espírita, já que a gente não quer fazer marketing e propaganda. E aí a gente deixa a interrogação. Não queremos? Porque aí a gente traz as seguintes questões. Como a gente está guardando esses dados, gente? Não que a gente precisa seguir a lei. Eu vou falar esse tópico um pouco mais na frente. Como a gente está guardando esses dados? Quem tem acesso a esses dados? A gente está deixando claro o que a gente quer com os dados? E por que a gente precisa desse dado? Hoje está se debatendo muito, principalmente na rede Sou Jovem Espírita, a questão de como fazer as redes sociais serem mais atrativas. E dentre esses usos das redes sociais ser mais atrativa a gente faz várias pesquisas para tentar traçar um perfil do jovem e a partir do perfil do jovem a gente conseguir produzir conteúdo digital para o jovem. E trazer esse conteúdo digital para o jovem, a gente tem como intenção, a maior parte de nossa como intenção, fazer com que o jovem faz a casa espírita. Essa ideia é a mesma ideia do funil de vendas do marketing digital. Isso é uma coisa que eu trago aqui para a gente pensar. Quando a gente tem um trabalho de Instagram, Facebook, de postar coisa, de trazer tirinhas, trazer pequenos sketches, eu acompanho muitas sketches que a Laila posta, eu acho hilária as sketches que ela posta, não sei onde ela consegue, depois você me manda, viu, Laila, falando isso. São muito divertidas, mas a gente está tentando sensibilizar o jovem para que a partir daí ele tire uma dúvida e a partir dali vai até chegar à casa espírita. Essa é a ideia do funil de vendas para atrair o jovem. Então, a gente tem que fazer, assim, preparando esse estudo, me veio muito esses questionamentos filosóficos, éticos, de vamos pensar como nós estamos lidando com isso. Não estou falando nem que é certo, nem que é errado. Só como lidar. Breno, então, assim, é maluquice, eu vou ter que parar de usar todo tipo de dado, fazer tudo isso, não vou usar mais nada, vou excluir os arquivos da minha casa espírita? Não, não é para tanto, viu, gente? Por que não é para tanto? Porque uma discussão que a gente está tendo, inclusive legalmente, para variar, as leis do Brasil são meio feitas sem pensar muito no público que vai ser aplicado essa lei. Então, hoje, para conseguir se adequar à lei completamente, você tem que ter uma empresa de, no mínimo, tenha faturamento em torno de R$ 1 milhão por mês para conseguir fazer toda a adequação. E eu acho que mesmo essas empresas ainda não vão conseguir fazer a adequação. Tem coisas absurdas do ponto de vista técnico de serem feitas. Mas eu não vou nem entrar nesse ponto. Então, durante a pós-graduação que a minha esposa fez, ela não está aqui hoje, gente, porque hoje ela não é espírita. E hoje é o dia do grupo religioso dela, então ela não pode estar com a gente. Mas uma das coisas que se discute, se debate muito, é quando você está se adequando a uma lei, ou faz a adequação, você tem que mostrar que você fez tudo aquilo que é possível ser feito dentro da sua capacidade financeira, estrutural. Então, vocês não precisam colocar cofres dentro das suas casas espíritas ou dentro do seu departamento de juventude, trancar todas as fichas lá e fazer senha com digital para todo mundo. Não é isso que a gente está falando. Mas a gente precisa tomar um maior cuidado sobre como protegendo os dados, quem tem acesso a tudo isso. A gente vai usar alguns exemplos aqui daqui a pouco. Então, não é para assustar tudo isso que a gente falou. Então, a gente tem que começar a pensar o que eu, enquanto 14º CRE, posso fazer? A estrutura do meu CRE é bem menor. Quem conhece aqui muitas classes sabe que o espiritismo tem poucas pessoas, então a gente tem pouca gente, pouco espaço, pouco dinheiro, pouco tudo. O que é diferente, por exemplo, da União Espírita Mineira. A área de infância e juventude da União Espírita Mineira tem mais possibilidades. Então, ela, na teoria, deve se proteger e praticar de melhor maneira. E antes da gente ir para esse ponto, eu vou parar aqui a apresentação e aí eu vou usar um exemplo aqui que a gente tem aqui. Alguém levantou a mão. Pode falar.
Ninguém? Apareceu aqui para mim. Então tá, vamos continuar. Só apresentar aqui um pequeno exemplo. Deixa eu achar. Bom, isso foi um formulário que a gente fez. Opa. Aqui é outro formulário. É esse aqui. Que a gente fez recente para ver sobre a possibilidade de volta de fazer um encontro presencial, porque a gente já quer fazer um encontro presencial aqui no nosso 14º CRE. Olha as informações que estão aqui nessa que é importante. Este formulário tem como objetivo levantar informações sobre o formato do INREG 2022 e possíveis participantes. Então, já estou falando para que serve o formulário. Serão recolhidos os seguintes dados pessoais: nome, telefone e e-mail. A equipe do Departamento de Juventude e aqui teria que ser bem com legislação, como os órgãos federativos, aos quais elas estejam ligados, poderão ter acesso a esses dados para a finalidade de envio de mensagens de conteúdo espírita. Então, a gente tem que deixar bem claro. E na hora que coloca aqui para visualizar, olha como é que aparece para a pessoa. Ela tem que concordar ou não concordar com o que está aqui em cima. Isso é uma das funções que a lei vai fazer. Uma das coisas que a lei vai dizer. Não está aparecendo. É uma janela, é uma guia. Porque a lei vai falar que a gente pode usar, sim, os dados. Vocês estão conseguindo ver, gente? Isso. A lei vai falar que a gente pode usar dados, sim, desde que a gente tenha um consentimento. Então, pelo próprio formulário do Google, nós conseguimos pegar esse consentimento. Está faltando uma coisa nesse formulário, que eu estava terminando de estudar essa palestra, que é o tempo. Por quanto tempo que esses dados vão ficar disponíveis, tanto para a gente do CREA, como os órgãos federativos aos quais a gente está ligado. Breno, e se eu não coloco órgãos federativos aqui? Esses dados não podem ser repassados para a União Espírita Mineira, não podem ser repassados nem para a FEB, nem para nenhum tipo de outro órgão. Por isso que aqui eu já quisemos colocar, que talvez esses dados possam ser repassados para a área de infância e juventude da União Espírita, pode ser repassado para o DIGE, da FEB, por que não? Uma lista de e-mails, de WhatsApp para possíveis encontros, envio de material, e a gente já está deixando bem claro que a pessoa que colocar o SIM vai receber esse material. E tudo isso vai ser gerado no formulário, quem já lidou com o fórum, uma planilha, onde que vai estar o consentimento da pessoa, se ela marcou sim e não. E, Breno, e se a pessoa marca não? Nesse formulário que a gente fez, é pulado essa questão. Já vai para a idade. Porque idade não é dado pessoal. Idade é um número. Então, já pula direto para qual é a cidade, qual é a idade que ela está vindo. Caso a pessoa marque sim, aí vai aparecer qual é o nome, qual é o telefone, qual é o e-mail. E ela tem que ser... qual é o e-mail que ela vai selecionar para a gente. E a partir disso é gerada uma planilha de dados dentro do nosso e-mail do 14º CRE. No caso aqui, o e-mail da comunicação que a gente está usando. E aí a gente vai para o segundo ponto, que é importante. Quem vai ter acesso a essa planilha? Vocês terem noção, há uns 2 anos, um ano atrás, uma pessoa pegou meu nome num dos grupos de computação que a gente tem e, assim, não sei como chegou o meu nome dela, não vou lembrar que foi o grupo de computação, me ligaram, perguntando se eu não conseguia uma lista de informações. Eu precisava de CPF, nome completo e renavando o carro que a pessoa tinha.
Ele queria que eu fizesse uma busca na Deep Web e entregasse esses dados para ele. Estava oferecendo R$ 4.000 a cada conjunto de 5.000 contatos. Aí eu entro naquela planilha que a gente tem lá de contatos da área de infância e juventude e penso, e aqui só fomentando. Quem me garante que ninguém está copiando aqueles e-mails, aqueles telefones e passando para empresas? E assim, aqui não é querendo desconfiar de todo mundo, mas isso da área de informática eu trabalho um pouco em segurança da informação. Então, eu sou treinado a desconfiar de todo mundo, viu, gente? Assim, a situação. Desculpe a brincadeira, mas é mais ou menos nesse sentido. Então, quem vai ter acesso? O ideal seria, e é o que a gente vai, uma segunda, como a gente falou, tudo é muito novo. Então, assim, a gente só está falando o que seria o ideal. A gente vai se adequando com o passar do tempo. O ideal seria, para resguardar, por exemplo, a União Espírita Mineira, ou 14º CRE, no meu caso, todo mundo que faz parte do departamento, que for ter acesso a esses dados, assinar um termo de confidencialidade desses dados, que não irá repassar esses dados a terceiros. E a parte interessante é que o Google melhorou muito, no caso do Google, né, essas informações. Hoje, o Google consegue mostrar, se vocês abrem na tela, quem são as pessoas que tiveram acesso à planilha, se alguém copiou, se alguém fez alteração de dados. Isso é muito importante, porque a gente tem que ter esse controle. Então, hoje, o Google libera esse tipo de acesso, quem teve o acesso. Se caso alguém questionar e conseguir provar que o telefone dela foi passado por uma empresa de telefonia para oferecer planos, que esse telefone saiu de uma planilha que estava em posse de algum órgão federativo espírita, pode ter problemas legais. Porque nesse termo, por exemplo, desse que eu estou usando, está falando que é só para fins de... Vou botar aqui. Só para fins de mensagens de conteúdo espírita. Eu fui meio espertinho que mensagem de conteúdo espírita abrange um monte de coisa. Então, assim, ainda dá margem para interpretação. Mas, se fosse para ser mais correto e coerente, seria esse contato pode ser usado para envio das inscrições do nosso encontro, envio de mensagens evangélicas, contato sobre possíveis pesquisas da área da infância e da juventude. Deveria ser mais descrito. Quanto melhor descrito, melhor, mais seguro para ambas as partes. A gente não está tentando só ser cri-cri, gente. É só para... Pensa, não é interessante você saber para que o seu telefone está sendo usado? Ah, eu estou passando meu número de telefone, mas o que a pessoa vai fazer? E se ela passa isso para fulano? Eu, particularmente, sou uma pessoa super chata com isso. Não gosto que passem meu número de telefone sem me consultar. O meu profissional até que não, mas o meu particular, não gosto. Esse é de pessoas ficarem me ligando, eu nem conheço a pessoa está me ligando. Minha esposa fala que eu sou um velho, sou igual uma pessoa de 60 anos. Nem conheço a pessoa está me ligando, ligação para mim é coisa de pessoas íntimas. Tipo vocês. Eu moro no meu coração. Mas assim, é mais ou menos isso, porque eu já tive problemas no trabalho de meu chefe passar meu número com um terceiro e a pessoa ligar para mim, tipo, domingo à noite. Quando eu era... Ah, não, que estou precisando, seu chefe me passou. Eu não sou obrigado a responder trabalho domingo à noite, gente. E a empresa não poderia passar. Isso é um problema grave. Uma empresa foi multada recentemente por isso em R$5 milhões. A decisão saiu mês passado. Porque ela passou o telefone de um funcionário. Acredito que a multa para uma casa espírita não seria tão grande. Mas ainda assim é passível de multa. Tá? Se a pessoa se sentir incomodada com o tipo de contato sendo feito e não tiver um registro dela autorizando esse repasse, isso pode gerar situações. A gente vai interromper esse compartilhamento e a gente vai voltar. Pode anotar, viu, gente? Pode mandar mensagem, a gente está aqui para o que vocês precisarem. E aí a gente passa a prestar mais atenção em uma situação que é
explicar para qual finalidade os dados estão sendo coletados. Porque no ato de explicar, a gente percebe se a gente vai precisar ou não daquele dado. Então, eu preciso do e-mail e telefone. Aí depois que eu fiz todo esse formulário, eu pensei, eu preciso de um e-mail? Eu trabalho com jovens de 18 a 20 e poucos anos. Aliás, o encontro nosso é de 13 até 20 e poucos anos. O jovem abaixo de 18 anos, ele não abre e-mail. Por que eu estou coletando e-mail de um menino de 13 anos, 14 anos? Ele não vai abrir. Não faz sentido eu ter esse dado. Eu só estou correndo risco. Explicar quem vai ter acesso aos dados. A gente tem que ser transparente sobre isso. Sobre um monte de coisa, mas principalmente sobre isso. A gente tem que ser transparente. Nós somos um ambiente religioso. Jesus nunca escondeu nada. Ele sempre foi muito transparente. A gente também precisa ser transparente. Como esses dados não estão sendo armazenados? Preocupar com isso. Porque hoje em dia, meu celular, vou só mostrar aqui para vocês, é que eu já apaguei. Eu recebo, já bloqueio direto, 38 ligações por dia, gente oferecendo plano de saúde, plano de telefone, plano de internet, plano de cartão de crédito. Se eu tiver jeito para comprar isso tudo que me oferece, eu estaria super feliz, mas eu não tenho. Então me oferece um tanto de coisa. É chato, incomoda. 34 ligações de 8 às 19 horas é muita coisa. Então incomoda, é chato. Quando esses dados serão destruídos ou anonimizados? É importante falar sobre isso. Ao final de um determinado tempo, a gente pode só anonimizar os dados. Eu quero ter noção de quantas pessoas participaram do INRED 2022 daqui a 15 anos, mas eu preciso saber o nome de quem é, de quem for, o número de telefone. Eu vou simplesmente naquela coluna onde estão os dados pessoais, apago, deixo só a idade, deixo só a cidade, essas coisas que são importantes para estatísticas. Porque o importante para a estatística é saber a idade do jovem e, no meu caso, qual cidade que ele está vindo. Eu não preciso saber quem é a pessoa. Então, a gente também pode pegar dados anônimos. Depende da pesquisa que a gente quer fazer. Por que não? Assim que se pedir para apagar, isso é importante, que é uma coisa que a lei preconiza. Se uma pessoa pedir para que esse dado seja excluído, ele tem que ser excluído. E de todas as fontes possíveis. Então, se daqui um ano um jovem responder esse formulário, virar protestante, virar católico ou virar ateu e falar, eu não quero que meu dado seja atrelado a nada espírita, eu tenho que apagar. Isso é obrigação. E tenho que apagar de todos os lugares que porventura eu tenha repassado. Isso gera um pouco de fator complicante para bancos de dados muito grandes. Exceto justificativas legais. Por exemplo, a pessoa era presidente da Casa Espírita durante o mandato 2010-2014. Eu quero que apague meu nome da ata. Não pode. É questão legal. Vai que ele fez algum desvio. Tem contas que foram pagas com o nome dele. Ele tem que ter esse registro. Então, em situações legais, você não é obrigado a pagar. Vendo como é que eu vou saber qual que é? No caso nosso, que é infância e juventude, apaga, dá menos problema. Mas se porventura você tiver, você é o presidente da Casa Espírita, eu aconselho fortemente procurar um advogado. Assim, para entender o que pode e o que não pode ser apagado. Fiscalmente falando, os documentos valem, se eu não me engano, por até 30 anos. Então, tudo que for fiscal, de tesoureiro de encontro, essas coisas que a pessoa assina, tem que ficar guardado por 30 anos. Se tiver algum contador aqui, pode me corrigir se eu estiver errado. E tem outras questões legais que são até mais tempo. Outros são só de 5 anos. Então, vai depender de cada tipo de lei, de cada coisa, vai depender de estado, tem leis municipais também que influenciam, e aí é uma pesquisa um pouco mais ampla. E por fim, gente, para as pessoas que estão querendo me esganar depois de eu ter falado essas situações, lei no espiritismo é para ser cumprida, e não ser discutida. Então, assim, a lei é essa. Com todo o respeito, a gente precisa cumprir essa lei. É lógico que a gente não precisa fazer igual eu falei. A lei, nesse sentido, ela não nos obriga a fazer mais do que a gente tem condição. Só que uma coisa que hoje eu acredito que quase todo mundo tenha condição. Fazer uma
uma restrição sobre o acesso aos dados, garantir que só pessoas, né, tenham acesso, saber onde está armazenado, com quem está armazenado. Tudo isso são coisas que são mais fáceis e factíveis de serem feitas. E importante, isso aí eu deixo como dica. A partir de agora, nos formulários de inscrição, principalmente dos encontros de carnaval e outros encontros, ter lá a cláusula em letras garrafais, em negrito, letras garrafais, quando a pessoa assinar. Estou autorizando o uso da minha imagem, das fotos retiradas do evento para serem usadas em redes sociais. Autorizo o uso dos dados para envio de mensagens pelos órgãos federativos. Pega o máximo de autorizações possíveis para evitar esse tipo de problema. Que se alguém questionar, não, você assinou autorizando. E se for menor de idade, tem que ter autorização dos pais. Lembrando sempre disso, né? E quando a pessoa se torna maior de idade, ele pode anular aquela decisão dos pais, pode querer que aquilo seja pagado. Então, isso também é um detalhe importante. E o que a gente tem como referência? A gente trouxe esses livros, né, da área de TI, e a cartilha da Lei Geral de Proteção dos Dados Pessoais que a União fez está muito boa, gente. Está muito interessante. Então, baixem, leiam, estudem. É uma coisa muito legal. A União fez um trabalho muito bem feito. Enaltecer aqui o pessoal da comunicação que fez, assim, foi excelente. Pode terminar até um pouquinho mais cedo que a gente estava prevendo. Mas, assim, meio proposital também, porque a gente agora quer escutar vocês sobre os debates e ver o que vocês acham disso tudo. Podem fazer perguntas, podem tirar dúvidas, a gente está aqui disponível. Obrigado, Breno, pelo estudo. Foi de uma clareza, né, de uma simplicidade, assim, um tema tão complexo, mas que chega para a gente de uma forma tão palatável, assim. Então, eu agradeço o seu esforço aí de traduzir essas informações para a gente e pensar a relação delas com a EJ, né? Mas aí, pessoal, pode falar. Gente, assim, foi mais sutil, mais elementar, porque cada caso tem que ser analisado, cada caso. Então, assim, o trabalho de consultoria de LGPD, eu e minha esposa, a gente está fazendo isso profissionalmente, só o de levantamento de dados, de adequação, de em torno de 1,5 mês a 2 meses, só a parte de levantamento de situações. Então, para a gente poder falar mais, teria que ser tipo, ir na área da União Espírita Mineira, fazer levantamento de cada coisinha, analisar cada processo feito dentro. Então, a gente só fez uma parada geral por conta disso, mas cada processo tem que ser analisado passo a passo. Então, é um trabalho bem minucioso para fazer esse tipo de adequação. Eu estou vendo aqui que a Valdirene perguntou sobre os dados coletados anteriormente à lei. A lei vai falar sobre esses dados, viu, Valdirene? A lei vale para eles também, é do mesmo jeito. Foi coletado? Aí tá onde? Quem está responsável por eles? Quem está tendo acesso a eles? Então, tem que fazer a mesma coisa. Você vai fazer um levantamento de onde estão esses dados, se está na casa de alguém. Aconselho fortemente a pegar esses dados que estão na casa de alguém. Hoje, no caso do meu CRE, está muito complicado, porque a gente não tem sala aqui no nosso lugar, então, no nosso CRE. Então, eu vou ter que pegar esses formulários que estão passando a nossa companheira, a nossa secretária, e deixar em posse de alguma casa espírita, porque para se tornar mais fácil esse controle. Mas o ideal seria ter uma sala específica. Ou se não tem como armazenar, se não for algo muito importante, eu aconselho assim, a destruir mesmo os dados. É triste falar dessa forma, mas assim, melhor não correr o risco se não for algo importante, obviamente. Se for algo que é importante, a gente faz aquele jeitinho brasileiro, né? E espera ninguém denunciar, ninguém fazer nenhum tipo de situação. Mas procurar juntar tudo no mesmo lugar, estar com uma pessoa registrada, com autorização para fazer aquilo e garantir que isso esteja seguro. E passar a aguardar a partir daí. Lembrando que não é só para dados virtuais, viu, gente? Então, fichas de inscrição, tudo isso tem um arquivo, algo com uma chave que só poucas pessoas têm acesso. Isso é muito importante. Assim, a gente recebeu. Se recebeu, não tem problema. Porque você não consegue garantir. O ideal é que se crie
processo dentro da casa espírita para esses dados. Então, o evangelizador vai recolher esses dados com o pai, com a mãe do evangelizando, ele vai redigir um e-mail e vai enviar para o coordenador da casa espírita. Então, é um e-mail pessoal, particular, para o coordenador, porque aí só ele, o coordenador, só esse ponto a ponto vai ter esses dados. Evitar ao máximo o envio de contatos, de e-mails, de nomes via WhatsApp, principalmente via grupos de WhatsApp, que é pior. Porque ninguém sabe quem está ali naquele grupo, né? Infelizmente. Então, isso pode gerar situações. Eu sei que é um hábito nosso, a gente faz muito isso. Isso eu faço muito, gente. Eu não estou aqui falando que eu não faço. Mas é um risco. Porque pode ter, assim... O WhatsApp garante a segurança, ponta a ponta, beleza. Mas você garante que a mãe de uma outra pessoa, que a esposa não vai ver, que a mãe não vai ver, que não vai gerar um tipo de problema? Assim... Olha para você ver a situação que complicada, que eu vi profissionalmente. Um colega meu de serviço estava mentindo para a namorada. Foi para uma balada. Coincidentemente, uma amiga da namorada tirou uma foto na mesma festa. Na hora que ela foi tirar a foto, o namorado dessa moça apareceu atrás. Olha o problema que gerou. Ah, mas falou e aí? O relacionamento terminou. Olha a situação. Isso é um dado digital. Aí eu vou passar por um exemplo de um dado físico, que é até pior, esse exemplo que eu vou dar. Uma colega de serviço tinha um namorado e saiu com o namorado e uns amigos. Esse amigo trabalhava como recepcionista do motel. A pessoa chegou, a namorada dela não reconheceu, ele reconheceu a face. Ele acessou o sistema do motel, olhou o nome, perguntou, amiga, seu namorado chama assim? Chama. Pois é, ele está aqui agora com outra pessoa. Atendeu, que virou. E o rapaz foi mandado embora, diga-se de passagem, porque ele não fez informação. Ele passou informação que não devia. A gente pegou 2 exemplos banais da vida, mas assim, você não sabe se a pessoa, se o cônjuge da pessoa sabe que ela é espírita, se está levando filho. A gente não pode partir desses pressupostos mais. Então, todo cuidado é pouco na hora que a gente vai passando essas informações, que a gente não sabe como que vai chegar. Eu já deixei de receber emprego porque eu sou espírita, por exemplo. Tem uma das perguntas que você fez que é interessante, porque não existe sistema completamente seguro. Isso em nada. Se você pega um carro, você pode bater um carro. Aviões podem cair, trens podem bater. Você está caminhando na rua, explode um fio, pode cair em você. Não existe nada 100% seguro. Muito dessa lei foi criada pensando-se que isso existe. É impossível falar com você que existe um meio completamente seguro de se passar informações. E daí, gente, a importância da gente, assim, pessoalmente, tomar cuidado com algumas informações particulares nossas. Não existe nada 100% seguro. Vencida essa etapa, você falou a questão da irradiação. O primeiro ponto vem antes dessa envio dessa listagem. O primeiro ponto é a pessoa, quando pedir a oração para irradiação, quando ela pedir a irradiação, ela assinar um termo autorizando a passagem desses dados para as pessoas que compõem a equipe. Esse é um ponto, primeiro ponto. O segundo ponto é garantir que as pessoas que estão na equipe são pessoas idôneas que não vão passar esses dados a terceiros. E o terceiro ponto que eu aconselho é assim, o WhatsApp facilita bastante. Mas, nesse caso específico, tanto faz enviar pelo WhatsApp ou por e-mail. A ideia é que só o pessoal do grupo receba e você aconselha cada pessoa do grupo após apagar, para evitar problemas. Porque nesse caso específico que você está falando, principalmente porque a gente já trabalhou com radiação, também só vai vazar informação se alguém repassar. Aí é fazer o rastreio de quem foi essa pessoa. E a melhor forma seria por e-mail, mas a gente sabe que isso vai dificultar bastante o trabalho e no final você vai disparar e-mail para muitas pessoas, a não ser que seja dividido por equipe. Então, assim, eu acho que o processo fica muito mais burocrático. Eu aconselho a
focar mais na confiança das pessoas que estão recebendo os dados do que na proteção. Mas garantir que só as pessoas envolvidas com o trabalho recebam já é um ponto suficientemente bom para isso. Ativar a mensagem temporária é boa. A questão toda passa por... a pessoa pode salvar isso no celular dela, sabe? Por isso que eu falo que não existe e-mail completamente seguro. Você envia o e-mail, a pessoa baixa o e-mail, a pessoa pode baixar a mensagem. Então, a gente tem que estabelecer relações de confiança com o pessoal que a gente está trabalhando. Assim, é o ponto principal, que é o que a lei também preconiza. Isso eu trabalho com segurança, a gente faz mais de 5 anos. Tem uma frase que eu uso sempre quando eu vou falar de segurança nos locais onde eu vou prestar consultoria, que é uma frase da Marinha Norte-Americana. Esse pelotão é tão fraco quanto o seu elo mais fraco. Isso vale muito também para a casa espírita. Normalmente, a gente vê os livros, a obsessão começa pelo elo mais fraco. Então, a gente tem que garantir que as pessoas, as invasões, as perdas de dados, raramente são causadas por hackers externos. Normalmente é gente que trabalha internamente, que está insatisfeito com alguma coisa, que faz o vazamento de dados. 90% dos casos é isso. Então, é garantir a satisfação das pessoas, garantir que essas pessoas sejam idôneas, que estejam dentro do processo afinados. Porque quando as pessoas não querem, não tem nada que a gente possa fazer. Sendo papel, se você ainda tiver contato das pessoas, pede os pais para autorizar, assim, pede eles para assinarem e anexa junto. É um ponto positivo. Se não, você tabula tudo em uma planilha. Você pega os papéis, tabula tudo, informações não pessoais, para fazer a sua estatística, e destrói as cópias físicas. Assim. É chato a gente falar dessas situações. Eu prefiro o caminho da autorização. Eu acho melhor, porque eu gosto de ter registro. Eu gosto de ter história. Esses dias, no último cofre que eu tive, uma pessoa me entregou umas atas aqui do CREI de Montes Claros, eu fiquei super feliz, que é uma pessoa que eu até conhecia, que está até vivo, mostrei para ele, ficou super feliz, registrado em 1970. Então, o pessoal de Juiz de Fora, se não me engano. Então, eu gosto dessas coisas. Então, se a lei permite a gente ter poder guardar, ter as devidas autorizações, não vejo problema. Só que aí lembrar que se a gente guardar, a partir do que a lei diz, a gente enquanto casa espírita, viu? Vai ter que manter o registro disso e sempre olhar quem está tendo acesso a isso. Porque se daqui 50 anos a pessoa quer que aquele registro não exista mais, ela tem o direito do registro ser destruído. Então, você vai manter todo um processo de segurança por 50 anos. Então, você também tem que olhar o custo-benefício dessa situação. Lembrando que o Espiritismo tem histórico com problemas desse tipo. Todo mundo sabe porque irmão X assina irmão X, né? Então, assim, a gente já tem histórico negativo em relação a isso. Que a família não autorizou o uso do nome. E olha que a pessoa era espírita. Família espírita. O povo não autorizou Chico usar o nome. Humberto Campos. Então, assim, a gente já tem histórico negativo. É sempre lembrar disso. Um ponto importante, gente. Quando a gente fala de anonimizar os dados, não é só retirar nome, telefone e e-mail, não. Se eu tenho uma pergunta, qual é a sua renda? E só uma pessoa tem renda de um salário mínimo, e a gente consegue visualizar isso, eu sei de quem a pessoa está falando. Eu não preciso saber o nome dela para saber quem é a pessoa. Eu estou dentro daquele universo. Então, quando a gente fala de anonimizar os dados, é retirar todas as informações que possam distinguir aquela pessoa de um todo geral. E hoje em dia está cada vez mais complicado, porque a gente está usando algoritmos. Eu sei que ninguém aqui está usando algoritmos de inteligência artificial na casa espírita, né? Mas hoje está cada vez mais difícil, porque a gente usa algoritmos cada vez melhores e conseguem, com informações assim, que a gente nem espera, descobrir coisas assim inimagináveis. Sério, gente, assim, eu já fiquei impressionado com coisas que eu já descobri usando métricas de dados. Assim, opção sexual é o menor dos problemas, eu diria. Você consegue descobrir se a pessoa é psicopata ou não, pra vocês terem noção, dependendo do dado que você tem. Então, é bem lembrado.
A Thaís fez um comentário aqui que é muito pertinente. O termo de consentimento, gente, resolve muita coisa. Então, assim, não precisa ficar preocupado também, assim, o apocalipse. É só... eu vou conversar com a minha esposa, essa semana foi muito complicada, mas a gente vai fazer um termo de consentimento, uma proposta de termo de consentimento, e enviar para vocês, do que colocar. Não é tipo, eu, mãe, eu responsável por fulano, autorizo o uso dessa informação, repassar para fulano, para ciclano. O que a lei vem falar é só para a gente ter cuidado, porque a gente realmente era muito displicente com algumas informações. Eu já participei de reunião na minha casa espírita que a dirigente, a coordenadora da evangelização infantil, citava o nome das crianças com determinadas situações. Não, é que fulano riscou a parede, sabe? Para os evangelizadores. Porque eu, evangelizador de outra turma, tem que saber o nome do menino que riscou a parede. Não influencia no meu trabalho. Sabe? A gente tem que tomar cuidado com essas coisas. Porque a gente gosta de dar muito detalhe. Eu, então, sou extremamente detalhista. Então, é que a gente não precisa dar esse tanto de detalhe. Não, é que fulano, filho de ciclano, que aconteceu tal coisa. Eu preciso falar. Sim, citar essa coisa é só para a gente ter esse cuidado ao lidar com essas informações. E principalmente no que se trata de criança, de adolescente, já tinha muita restrição muito antes da lei. A gente é que não prestava atenção. Mas a gente não podia sair dando telefone igual a gente fazia de menor de idade, gente. Isso é crime, diga de passagem. São coisas assim que a lei veio reacender uma luzinha, né? O ECA falava muita coisa que a gente não prestava muita atenção. Então é só lembrar disso. Então o termo de consentimento resolve muita coisa. Não resolve tudo, principalmente quando temos pessoas mal intencionadas. Mas, assim, no caso geral, vai resolver para 98% dos departamentos. A gente pode guardar as memórias nossas, as coisas pessoais. O problema é só quando a casa espírita promove essa situação. Então, se você tem uma foto sua com seus evangelizantes, a foto é sua. É algo da sua memória, algo afetivo. O problema passa a ser quando a casa espírita coloca isso no mural da casa espírita. Entende onde que está a situação? Então, isso é um ponto. Então, a pessoa pediu para que eu não quero que minha foto seja mostrada na casa espírita. Ela tem esse direito e a foto não pode ser mostrada. Não quero que o vídeo apareça. O vídeo não pode aparecer. Mas se a pessoa não falou nada, tá tudo bem, gente. Não é o apocalipse, igual a gente falou. Então, assim, tem muita questão do bom senso. Chegamos no final. Queríamos te agradecer muito pela boa vontade, pelo seu tempo, né? Foi muito bom, foi leve, né? Eu acho que todos vão sair daqui animados aí a repensar nos processos.